Fala galera do Verdão, vamos para mais um noticiário aí do dia, né? Temos rodada aí da Libertadores e temos novidade na escalação. Será que Paulinho vai estar disponível para essa partida? E vamos ouvir os comentários aí do pessoal do Jogo Aberto sobre essa partida de logo mais e o que podemos esperar aí do nosso Palmeiras. Se gostar desse conteúdo, deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal. Gostaria de continuar falando ainda sobre esse assunto, Neymar, seleção, Robinho Júnior. Mas é o seguinte, temos jogo importantíssimo, vital de Libertadores. E é o Palmeiras querendo recuperar a liderança do seu grupo. E a gente sabe que a famosa prévia, nem sempre acertamos, mas ultimamente o Abel Ferreira tem sido mais previsível. Então, Carlos Miguel, muito valorizado no gol palmeirense. Giai na direita, que foi preservado, controle de carga, né, no clássico contra o Santos. Gustavo Gomes e Murilo na zaga, uma zaga conhecida, que tem competência habitual. Arthur, um menino que vem recebendo oportunidades no time titular. Tá bem. Mas muita gente espera que o Piquerez volte logo, né? Bom, principalmente a seleção uruguaia. Marlon Freitas e Andréas Pereira aqui no meio. Aí teremos John Arias e Alan. Flaco Lopes também deve ser uma figura confirmada. E fica essa dúvida entre Sosa ou Maurício. E aí é o que eu pergunto para vocês. Qual seria a preferência para o jogo de hoje, lá na capital peruana? Sgarbi, você escolheria Maurício ou Sosa? Hoje o Sosa. O Sosa entrou bem até nessa posição, né, Rê? Ele tá dando conta do recado. Hoje, assim, no ataque, o Sosa eu prefiro. E você, Ronaldão, não vai falar mais Maurício, sobre né? isso? Eu vou com você, bebê, porque o Maurício jogou. Não, mas não muito falei bem. nada. Ah, não? Não, ainda não. Eu tô muito rápido no raciocínio, doutor. Mas o Maurício, sabe por quê? O Maurício é um cara que pifa mais na área, faz mais gol, tem mais qualidade que o Sosa. Eu vejo ele com mais qualidade do que o Sosa, é por isso. Marco Aurélio Cunha, para o jogo de hoje, precisando ganhar, fazer o resultado, já que vem de um empate num clássico, até inesperado esse empate para o Palmeiras. O Palmeiras tem que fazer vitória hoje, né? Porque esses empates têm deixado o Palmeiras aquém em relação aos outros grandes da Libertadores. Eu iria de Sosa, acho que... Uia, Não. O grande problema do Palmeiras é a marcação frouxa, sobretudo jogando fora de casa. Tem que fortalecer o meio campo. Eu daria a oportunidade para o André ficar um pouco mais à frente e colocaria o Evangelista no meio campo. Mas não é porque não deu certo contra o Santos, que é uma regra absoluta. O Palmeiras está frouxo no meio campo. Evangelista, Marlon Freitas e Andrés. E põe o trio de ataque para jogar. A melhor defesa do Campeonato Brasileiro é frouxo. Jogadores comuns, não dá para jogar. A melhor defesa do Campeonato Brasileiro agora é frouxo. Você tem assistido o Palmeiras jogar nos últimos anos? Ou só o São Paulo que você acompanha? Não, mas é frouxo. A melhor defesa do Campeonato Brasileiro Mas não é só defesa, irmão. É meio campo. O meio campo. O palmeirense sabe o que eu tô falando. O mais importante é que o palmeirense sabe o que eu tô falando. A briga da cachorrada no meu campo. O time que em 23 jogos, o Palmeiras, nos últimos 23 jogos... Agora chegou o Bulldog. Perdeu um. É frouxo. Sim, não tá jogando bem, concordo. Então. Agora, uma coisa é certa. Mas eu acho que hoje, gente, nem é uma questão de jogar bem, é de fazer o resultado. Hoje, especificamente. A presença do Alan me dá uma tranquilidade muito grande, né? Porque existe uma vontade de tirar o Alan do time. Tira o Alan do time, o que acontece? O Palmeiras sente muito, né? Entendeu? O Pinter, fica na sua. Então é o seguinte, o que a gente observa é um time do Palmeiras que não tem jogado bem, mas que tem feito resultados. E hoje precisa do resultado. Chihuahua só de hoje. O Palmeiras ganhou um único jogo nessa fase de grupos, num lance polêmico que foi de pênalti. Lembra disso, né? Cicinho e Edu já falam na sequência, o Everton também. Então, Border Collie. Então, calma. O Cerro Porteño tem 4 e o Júnior Barranquilla 1. E Júnior e Cerro só se enfrentam lá na quinta-feira. Então, Cicinho, o Palmeiras para você hoje é favorito, mesmo não estando na liderança? Não. Eita. Não é favorito. Jogando fora de casa, não. O Palmeiras já não é mais aquele. Olha a cara dele, volúvel. Não, volúvel não. O time que a gente você dava... torceu, esse sim. A gente dava como favorito contra o Santos. Eu até apostei num resultado de 4-1. Não conseguiu o resultado. Jogando fora de casa. E na Libertadores, diferentemente do ano passado, o Palmeiras está tendo dificuldade. Você torce pro Palmeiras ficar em segundo Não, pra pegar o Corinthians, longe disso. Eu não torço pro Palmeiras. Eu só acho que o momento no Palmeiras, na Libertadores, hoje eu não coloco como favorito. Edu, como é que você vê? Você já falou que iria com o Sosa titular. Eu iria com o Sosa, até porque eu acredito que, de repente, o Sport Cristal tem que sair pro jogo também, Renato. Jogando dentro da sua casa. Agora, é claro que é difícil, mas você tendo um Sosa que tem o sprint, você tem a profundidade, eu acho que seria muito bom para a equipe do Palmeiras. E o Palmeiras tem essa característica, porque antes era o Vitor Roque, que fazia esse trabalho, como o doutor sempre gosta de falar,
cansar zagueiro. E o Sousa Mas você cansa fala zagueiro. do Sport sair pra cima. O Sport tá um ponto na frente do Palmeiras. Se ele mantiver ali o posicionamento dele, empatar, ficar 0x0, é bom resultado pra ele. Mas joga as duas últimas Então, rodadas fora, se sim. O Sport joga as duas mas últimas só que ele é melhor que os outros dois times. Então ele tem que resolver logo Não, ele não precisa resolver, então tá. ele pode. Mas pro Sport também. Cristal, um empate hoje seria excelente. Hoje. Sim. Porque o Palmeiras, na teoria, é o time mais forte dessa chave. O torcedor, na teoria. é verdade, o torcedor do Palmeiras e a própria comissão técnica sabe que o time não está jogando bem. Só que o time tem feito resultados. Tem jogos e vitórias. Mas eu tô falando de Um tá jogando bem a Libertadores e tá no Z4. E o outro joga mal a Libertadores. Eu não entendo o comentário. E outro descansando a semana inteira. Eu sou 12ª e tô na frente do monte. Papi! Ó, tem uma imagem aqui no telão. tabela. Que imagem é essa? Quero ver. Adivinhem quem é? Olha o meu tamanho, velho. Pra criticar. Com o Textor, depois tudo muda e o Palmeiras ainda negocia mais. O Palmeiras está muito seguro ali juridicamente de que a negociação está andando, está encaminhando. E o Barbosa deve fazer exames médicos ainda essa semana, tá? Ainda essa semana, para depois assinar o contrato com o Palmeiras. Eu usei até um termo que eu sempre uso aqui, que é a tal da hecatombe. Uhum. Tá se desenhando uma hecatombe? Pode até acontecer, óbvio, futebol tudo pode acontecer. Enquanto você não assinar, você pode não acontecer uma negociação. Já vi várias coisas acontecerem, tenho vários exemplos de negociações frustradas. Mas internamente no Palmeiras, essa não está nesse caminho, né? É óbvio, como o nosso Daniel Bocato, que está lá no Peru, trouxe a informação na ESPN.com, que o Palmeiras tem cautela por causa do caso Claudinho, Claro. que chegou a palavrar tudo, estava pronto para assinar e aí deu para trás, foi para o Al-Sadd. Lembra dessa história? Lembro, claro. Há um receio, óbvio. Mas assim, com quem eu converso diariamente no Palmeiras, e eu tenho trazido aqui no Fala Fonte, o Palmeiras, inclusive, dá ao Barbosa como uma contratação já. Tipo, né? Outro dia eu brinquei aqui, estava no campo outro dia, jogador brincando comigo, sabe as novidades do Palmeiras? Sei, na zaga, pois é. Então, tipo assim, internamente no Palmeiras, todo mundo já tem registrado ou já tem em mente que o Palmeiras está fechado, apalavrado, está tudo certo com o Barbosa, que vai ser reforço. Óbvio, não assinou ainda. E o que o Palmeiras diz, né, nas apurações, quando a gente vai conversar com as fontes, é que existe uma diferença ainda do contrato com o jogador. Porque com o Botafogo está tudo certo, já está tudo apalavrado, com o jogador tem uma situação também já conversada com os empresários do jogador e que falta ali um acerto de contrato mesmo. E como você falou, essa semana é aguardar os exames, então é uma situação que a gente tem que aguardar mesmo, porque tem vezes que dá uma emperrada mesmo. Isso. Lembra do caso do Evangelista? Por que o Evangelista não é apresentado? Por que não assina logo? Deu uma diferença nos exames médicos. E aí pediram a opinião de outros médicos e tal, e aí deu tudo certo. O Evangelista está jogando aí. Tá bem, tá jogando. Então, assim, às vezes existem atrasos burocráticos que impedem do cara assinar. Exato, mas é isso, tá? Então, a gente está trazendo esse bastidor de que o Palmeiras está muito seguro e que os exames médicos vão acontecer essa semana ainda. Tem o jogo do Botafogo com o Racing, né? Essa semana. A gente vai transmitir esse do Racing? Vai, Galindo, amanhã a gente transmite esse? Se o Galindo não souber... Não vai. Depois ou você eu não posso sabe? lançar aí a super carta Bruno Andrade, não? Fala, Pode. Bruno. Não, só deixa eu... O estilo de jogo do Abel. Então a contratação faz sentido. Mas os 4 milhões de dólares, quase 20 milhões de reais, por um jogador de mais de 30 anos, que daqui 1 mês e meio, 2 meses, fica livre para chegar de graça ao Palmeiras, leva a entender, pelo menos na minha concepção, que é o Palmeiras abraçando o Botafogo, trazendo para perto o Botafogo, porque sabe que no meio do ano o Botafogo quase que se vê obrigado a negociar o Danilo e o Palmeiras quer ser o pole position no Brasil. Já tem sim uma preferência do Danilo em relação ao Flamengo, por exemplo. O Danilo continua com a ideia de Europa e eu e o Hernan, enfim, todo mundo no Fala Fonte, na ESPN, tem reforçado isso, mas no Brasil o Palmeiras é o pole position, então não faz sentido o Palmeiras entrar em guerra com o Botafogo pelo Barbosa, porque depois no meio do ano, ou no fim do ano que seja, ele não ter ali, eu não diria uma facilitação pelo Danilo, mas uma prioridade extra pelo Danilo.
Tá no espn.com.br, tá? Isso que o Bruno Andrade está destacando, não a opinião dele, a carta Bruno Andrade, que essa é uma carta brilhante, hein? E se acontecer essa daí, o Bruno vai realmente deitar, hein? Mas tá aqui, ó. O Palmeiras promete entrar na briga. E não que isso, ô Vicari, perdão, não que isso reduza o valor do Danilo, tá? Eu não tô dizendo que depois o Botafogo vai abater os 4 milhões de dólares. É uma questão mesmo de relação e aproximação entre clubes. O Danilo tem um valor de mercado muito bem estabelecido, que vai aumentar com Copa do Mundo. O Barbosa tem o seu valor. É mais uma questão de preferência, de relacionamento, de entendimento entre clubes. Isso, e tá aqui, tá, a matéria, ó, Danilo mesmo com o não do Botafogo, o Palmeiras entra na briga mesmo com o não do Botafogo, então a matéria do Daniel Bocato, que aliás fiz uma entrevista também com o Carlos Miguel, tá lá no espn.com.br, tem vídeo e tudo mais, mas o Bocato fala sobre isso, tá, que a preferência, claro, do Botafogo é mercado europeu, mas o Palmeiras está ali de olho, se de repente, no momento em que o Botafogo entender que, olha, não está chegando muita coisa da Europa ou não nos valores que a gente quer e abrir a posição aqui de mercado brasileiro, o Palmeiras vai para cima porque entende que é também uma prioridade do Danilo, caso, né, Hernan, ele permaneça aqui no futebol brasileiro, né? Ó, vai chegar a 1000 para a gente falar do Cebolinha. E essas foram as notícias do dia, né, dessa tarde, para o nosso Palmeiras. Aparentemente a negociação com o Barbosa já está caminhando para um final feliz, né? Nós vamos ter esse reforço na zaga e a gente já consegue sonhar, né, imaginar essa zaga aí com o Gustavo Gomes, né? Uma zaga que impõe respeito, né? E se ele jogar pelo menos metade do futebol que ele conseguiu apresentar no Botafogo no ano em que foi campeão, vai ser um grande reforço. E o que os comentaristas eles levarem em conta é bem interessante, né? Uma boa relação com o Botafogo agora pode surtir bons frutos no futuro. Então, quando tivermos a oportunidade de negociar com o Danilo, talvez essa boa relação entre Botafogo e Palmeiras possa ajudar a gente a repatriar o Danilo e reforçar o nosso meio-campo, que infelizmente não está funcionando tão bem quanto a gente gostaria. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Vocês acham que no momento Danilo é uma prioridade para o nosso meio-campo, né, que já conta com algumas peças importantes, mas que não estão rendendo? Ou nós precisamos já pensar em reposição para o Flaco Lopes? Ou vocês acham que talvez uma reposição na lateral, né, visto que Piquerez lesionou? Então eu quero ouvir a opinião de vocês, deixa aí nos comentários. Se gostou do conteúdo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Até a próxima, valeu!